Continuando sobre as escolas que fundamentam o direito internacional público, a terceira escola a ser observada é a escola do positivismo objetivo, ou seja, aquela escola que está em contraposição à escola voluntarista. Essa escola positivo-objetivista, ou a positivismo objetivo, é fundamentada no pensamento também de Hans Kelsen, como fundamenta-se no direito interno. E nós temos como principal fundamento aqui a ideia do monismo, que nós vamos estudar mais à frente, a ideia do dualismo com o monismo, e vamos ver a diferença entre essas duas ideias, no qual o monismo afirma que existe um único ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico interno e o ordenamento jurídico internacional. Já para os dualistas não, existem dois ordenamentos jurídicos que não se comunicam. O ordenamento jurídico internacional serve para as relações entre Estados e Estados, e o ordenamento jurídico interno serve para as relações entre os indivíduos. E aí, a partir dessa ideia, chega a ideia positivismo objetivista, na qual predomina-se a ideia do monismo, e nós podemos afirmar que nessa história, ou nessa ideia, existe um único ordenamento jurídico, e nós vamos ver que está no mesmo fundamento de Kelsen, no direito interno. Todavia, no ápice da pirâmide, nós temos a ideia na qual o direito internacional tem a ideia da pacta sunt servanda, ou seja, os estados que assinaram um tratado internacional é obrigado a cumprir esse tratado firmado. E nesse contexto, então, a gente vê que o princípio da pacta sunt servanda é aquele direito internacional no qual o Estado se comprometeu, e o direito interno vai incorporar essas regras dentro do seu ordenamento. Exemplo, nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 5º, nós temos a grande maioria dos incisos do artigo 5º estão baseados em tratados internacionais do qual o Brasil incorporou no seu ordenamento jurídico. Então, essa ideia piramidal do direito interno, também para o direito internacional público, se fundamenta que as normas fundamentais do direito interno estão baseada na norma hipotética fundamental, que a ideia é o princípio da pacta sunt servanda. E nesse contexto, então, a pirâmide de Kelsen tem o mesmo fundamento para os objetivistas. E a gente caminha no sentido em que algumas regras de direito internacional público, elas são aplicáveis independentemente da vontade do Estado. E a partir dessa ideia, essas regras serão aplicadas aos Estados, independentemente de eles terem manifestado ou não a sua vontade. Nós podemos voltar aquelas tendências evolutivas, aquelas oito tendências evolutivas, e nós vamos verificar que uma das tendências evolutivas é o objetivismo, ou seja, o direito internacional público se impondo sem a vontade manifesta dos Estados. E aí nós temos a ideia do ius cogens, os direitos humanos. Então nós temos aqui na ideia objetivista que existe uma ideia análoga à mesma hierarquia, só que a gente tem uma contraposição entre soberania dos Estados e a ordem jurídica internacional. Então nós temos que dentro de um ordenamento jurídico uno, a gente observa que o direito internacional público é aquele direito que está no ápice da pirâmide. Então a ideia de Kelsen se iguala à ideia do jus naturalista, a primeira escola que nós estudamos. Para o jus naturalista, o que está em cima, o que está no ápice, que tudo provém de Deus. E para os objetivistas, ou seja, o que está no ápice da pirâmide, é aquilo que os Estados firmaram como acordo e eles devem ser cumpridos, tá? Então, Kelsen assinala também que a ideia provém dos costumes. E nessa ideia a gente vê que surgem outras escolas, não de tão importância assim como as três primeiras, a voluntarista, a justnaturalista e a objetivista, mas surgem escolas. E aí nós podemos falar que existe uma escola que surge no seio da ideia francesa, que é a escola sociológica. E essa escola afirma que o direito é uma artificialidade. Nós sabemos que o direito nada mais é do que uma construção de ideias. O direito não é concreto, então o direito baseia-se em ideias e é uma ficção que os homens estabeleceram. E a partir dessa ideia a gente observa que a escola sociológica fala que essa artificialidade jurídica, ela inicia-se então no século XVI, decorrente do invento humano. E nós temos que
tudo que foi criado nada mais é para atender a solução de problemas do ser humano. E nós sabemos que o direito foi criado para isso. O direito nada mais é do que regras colocadas para atender à vontade do ser humano. Então, o direito nacional é artificial, bem como o direito internacional também é artificial. Então, essa escola tem essa ideia, mas talvez não tenha uma razão importante de nós estudarmos, mas para conhecimento de fundamentar essas ideias, tá? Então, nós temos que podemos trazer algumas questões interessantes sobre o direito internacional público, então, e os seus fundamentos. Nós sabemos, então, que o fundamento do direito internacional público está baseado em normas cogentes, como todo direito baseia-se em regras cogentes. Nós temos a ideia que se falava de uma inexistência positiva do direito internacional público, essa ideia está superada, e nós temos outros autores, então, que está com essa ideia, como Spinoza, que afirma dessa inexistência positiva do direito internacional público. Então, essa escola também não tem a sua razão de ser. Então, alguns autores, isso há tempos atrás, como Hobbes e Austin, afirmavam que o direito internacional público se assemelhava a uma moral. Então, nós sabemos que o direito internacional público não tem imperativos e nem soberanos. O direito internacional público, ele é construído, como nós vimos nas primeiras aulas, em um ambiente no qual não existe hierarquia, existe então uma cooperação, uma coordenação entre os Estados, e está muito além do que afirmava-se lá no século XVI, por aí, que o direito não passava de uma moral. Então, para nós, sabemos hoje que o direito, sim, ele tem a sua coercibilidade, que é a característica do direito. Então, o direito internacional público também tem essa coercibilidade. Para outros autores, o direito internacional público não se passava de um direito imperfeito. Por que imperfeito? Porque nós temos alguns problemas com o direito internacional público, como, por exemplo, a sua aplicabilidade. A aplicabilidade do direito internacional público carece, o direito internacional público, de uma efetividade da sua aplicação. Então, por quê? Porque se falta a questão da última tendência evolutiva, que é a questão da criação de tribunais, ou seja, a jurisdicionalização do direito internacional público. Então, nós sabemos que determinar o fundamento do direito internacional público é revelar de onde ele provém, de onde vem a sua legitimidade e de onde provém a sua obrigatoriedade. Então, nós podemos adotar, principalmente, duas teorias das quais nós vimos, duas teorias que são importantíssimas, a voluntarista e a objetivista. Então, nós temos que o direito internacional público, em muitos momentos, a gente vai fundamentá-lo no voluntarismo, e em alguns momentos nós vamos fundamentá-lo no objetivismo, tá? Os voluntaristas, na sua grande maioria, a gente viu quando o direito internacional público começa com essa ideia voluntarista, se a gente voltar lá no histórico, a gente vê principalmente com Francisco Soares, esse começo da ideia do voluntarismo, e a partir daí a gente vê o desenvolvimento, principalmente a partir do século XVII, no qual o direito internacional público então tem essa estrutura de ciência. E a gente vê em determinados momentos que o direito internacional público precisa então, em matéria de ius cogens, direitos humanos, a ideia objetivista. Então, para o voluntarismo, o direito internacional público tem a sua obrigatoriedade simplesmente naquela ideia de vontade. A vontade de quem? No direito interno é do legislador. No direito internacional público, essa vontade decorre da vontade dos Estados. Quando eles sentam e quando eles assinam os tratados internacionais. Então, o direito internacional público, para os voluntaristas, ele tem o seu fundamento na vontade, seja ela expressa, seja ela tácita dos Estados. Expressa quando firma tratados internacionais e tácita na formação dos costumes. Que nós estamos falando aí de dois grandes sistemas, como nós falamos lá atrás. Nós temos no direito internacional envolvido os estados que provêm do common law e os estados que provêm do civil law. Então, os estados que provêm do civil law, a vontade é expressa. Para os estados que provêm do common law, a vontade é tácita, ou seja, principalmente a formação dos costumes. Os voluntaristas dão ao Estado uma soberania exacerbada.
Por quê? Porque o Estado é que vai assinar o tratado internacional, manifestando a sua soberania. A partir dessa ideia, então, nós sabemos que a vontade soberana dos Estados é que prevalece para os voluntaristas. Então, nós temos aí que eles minimizam, interesses comuns da humanidade, ou mesmo erradicam até o próprio conceito do que nós vimos lá no início de comunidade internacional. E aí nós podemos observar que nos princípios gerais de direito, principalmente dos direitos aí no direito internacional público, bem como os costumes, a gente vê que os Estados não são obrigados a participar de um tratado do qual ele não participou da sua formação. E a gente volta à ideia então da pacta sunt servanda. Então os voluntaristas dão essa exacerbação à ideia de soberania do Estado, e o Estado então manifesta a sua vontade, firmando ou não os tratados internacionais. Os voluntaristas têm a sua base principalmente nos positivistas. Por quê? Porque nós vamos transformar direito consuetudinário em direito convencional. Então, com a assinatura dos tratados internacionais, nós estamos transformando o direito que não era escrito em direito escrito. Então, estamos fundamentando principalmente nos positivistas. Isso decorre sempre do consentimento ou da vontade do Estado, baseado principalmente no consentimento mútuo dos Estados nessa sociedade internacional, no âmbito da sua coordenação. Os objetivistas, por um outro lado, eles podem afirmar que prescinde de uma organização perfeita, como os ordenamentos jurídicos internos. Então nós sabemos que o ordenamento jurídico interno ele é construído de uma forma que não existe lacuna, existe um ordenamento no qual vai ter soluções, e na hora de interpretar nós vamos aplicar algumas ideias para esse ordenamento se completar, seja através dos princípios, dos costumes, da analogia, da equidade. Então, a partir dessa ideia, o direito internacional público tem uma racionalização, e aí nós vamos ver um monopólio, então, dos destinatários dessa ordem jurídica, e que eles precisam, então, salvaguardar alguns valores, principalmente os valores da comunidade internacional. E esses valores, então, os objetivistas, eles mitigam, muitas vezes, a ideia de soberania, chegando até o papel de negar a vontade dos Estados na criação do direito internacional público. Então, algumas regras, elas são impostas para os Estados, independentemente da sua vontade. E aí a gente pode pegar algumas regras, como por exemplo, de ius cogens, de direitos humanos. O Estado, mesmo não participando da assinatura do tratado, ele não pode dizimar parte da sua população, ele não pode utilizar determinadas armas, utilizar de força demasiada, enfim, regras que protegem o indivíduo contra o Estado. Então, os objetivistas provém então o seu fundamento à obrigatoriedade da existência de princípios e normas superiores nesse ordenamento jurídico, no qual existe então a ideia de sobrevivência dessa sociedade internacional, que nós vimos lá no início, que a sociedade internacional é baseada meramente numa suportabilidade. Então, existem alguns princípios que devem nortear que esta sociedade internacional não se rompa. E aí nós temos a ideia de paz, segurança internacional, nós temos a ideia de não utilização de armas nucleares, enfim, nós temos que preservar a humanidade, alguns valores, alguns princípios em decorrência do direito internacional. Então, o princípio do direito, em direito internacional público, nós temos a ideia na pacta sunt servanda, que é o critério formal, então, para diferenciar de outras normas de direito internacional. A existência e o